Olá, boa noite. Boa noite. Em depoimento à CPI da Covid, o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que foi vítima de perseguição política e acusou a gestão federal de fragilizar a atuação de governadores durante a pandemia. Mesmo com o habeas corpus que liberava o ex-governador do Rio de Janeiro de depor a CPI da pandemia, Wilson Witzel compareceu à reunião. O governador cassado insinuou que o presidente Jair Bolsonaro é responsável pelas mais de 450 mil mortes pela Covid-19 e disse que o governo federal criou uma narrativa para fragilizar os governadores por terem tomado medidas restritivas de circulação. Ele disse que os gestores estaduais tentaram se reunir com o presidente para planejar uma ação integrada, mas ficaram desamparados porque o governo teria politizado a pandemia. Witzel acusou o governo federal de agir de caso pensado para deixar os estados em situação de vulnerabilidade. O governo federal, para poder se livrar das consequências do que viria com a pandemia, criou uma narrativa. Foi uma narrativa pensada, estrategicamente pensada. Os governos estaduais ficariam em situação de fragilidade, porque não teriam condições de comprar os insumos respiradores e, inclusive, atender os seus pacientes no Sistema Único de Saúde, que, embora seja um excelente sistema para um país como o nosso, tem dificuldades. Então, o que ficou claro é que a narrativa construída pelo governo federal foi para colocar os governadores numa situação de fragilidade, porque os governadores tomaram as medidas necessárias de isolamento social. Isso tem repercussões econômicas. E eu quero lembrar aos senhores e às senhoras senadoras que no dia 13 de março de 2020, eu fui o primeiro governador a decretar um isolamento social de forma contundente, a fim de que nós pudéssemos controlar a pandemia no Rio de Janeiro. Witzel afirmou que ele e outros governadores sofreram perseguição política com a chegada da pandemia. Agora, eu, infelizmente, sou vítima dessa história. E se eu estou aqui hoje, é exatamente para pedir o apoio desta comissão para que esse ato atentatório à democracia e que envolve a pandemia, porque a atuação da procuradora envolve os governadores que ela está investigando, no meu sentir, ela deveria imediatamente ser afastada da investigação, porque já está demonstrado que há, por parte dela, interesse, numa narrativa do governo federal, o que é inaceitável. De acordo com a Constituição de 88, o Ministério Público ficou totalmente blindado, e deveria sê-lo, da politização. O Ministério Público não mais participa de defesa do Estado. Ele é um órgão independente, antes deveria sê-lo. O depoimento do ex-governador durou cerca de 4 horas e meia. Alguns senadores não conseguiram fazer perguntas. É que, usando o habeas corpus a que tinha direito, Witzel deixou a reunião enquanto era questionado por Eduardo Girão sobre a compra de equipamentos para enfrentar a pandemia. O senador dizia que foram adquiridos 17 respiradores por 183 milhões de reais quando foi interrompido pelo presidente da CPI, Omar Aziz. É que eu fiquei assustado com relação ao valor, né? Do senador Girão. Foram... Senador Girão. Opa. O depoente vai se retirar. Ele está embasado. Determino... A comissão foi notificada da decisão do ministro Nunes Marques, do habeas corpus número 203.227, impetrado em favor do depoente Wilson Witzel, com o seguinte dispositivo: defiro o pedido de habeas corpus para dispensar o paciente caso queira de comparecer perante a CPI da pandemia. E, em caso de opção, pelo comparecimento, garantir o direito a silêncio, a não me comprometo de falar a verdade em razão de condição de investigar e não de testemunha. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Agradeço a oportunidade, senhor presidente, agradeço as perguntas e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Não contribui nada.
Além de ouvir Witzel, a CPI da pandemia aprovou novos requerimentos de quebra de sigilo e informações. Os senadores aguardam, dentro de 10 dias, uma manifestação do presidente da Azul Linhas Aéreas para explicar o tumulto provocado pela presença do presidente Jair Bolsonaro em uma aeronave no aeroporto de Vitória no último dia 11. Além disso, foi aprovada a transferência de sigilo de diretores de 3 farmacêuticas. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia tem 2 depoimentos agendados. O primeiro é com o empresário Carlos Wizard, que, segundo os senadores, trabalhou de graça por alguns dias durante a pandemia no Ministério da Saúde. Além dele, o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, também é esperado. Ele foi convocado porque desenvolveu um estudo paralelo sobre as mortes por Covid-19, que sustenta supernotificação dos dados da doença no país. O TCU afastou o auditor preventivamente e instalou uma comissão para investigar os fatos dentro de 60 dias. E tem atualização. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu há pouco ao empresário Carlos Wizard o direito de ficar em silêncio no depoimento à CPI marcado para amanhã. A defesa de Wizard pediu à CPI que ele fosse ouvido por meio virtual, porque está nos Estados Unidos. A proposta foi rejeitada pela comissão. Mais cedo, o ministro Gilmar Mendes autorizou Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, auditor do Tribunal de Contas da União, a também ficar em silêncio no depoimento marcado para amanhã.